né? Então, você mesmo pode entrar em contato com o mesmo vírus em diferentes situações, diferentes momentos da sua vida e adoecer ou não, por questões que, no fundo, tem relação com emoção, né? Então, às vezes, você não está se alimentando muito bem. Por quê? Porque eu estou ansiosa, estou comendo muito doce. Isso é uma brechinha ali para sua imunidade. Ou, em outras situações, eu estou muito estressado no trabalho, estou perdendo sono. É um fator ali para você alterar a sua imunidade. Ou, em outra situação, eu estou super bem, estou fazendo exercício físico, estou dormindo bem, estou comendo direitinho, você vai entrar em contato com o vírus, não vai adoecer. Então, no fundo, todas as doenças passam por uma questão emocional. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Conexão de Amigas. Hoje a gente vai falar sobre mais uma área da vida, seguindo a nossa linha da roda da vida, e uma área muito importante, que é a área da saúde. Ali na roda da vida, a área da saúde é a primeira área do quadrante vida pessoal. Então, é uma área que norteia muitas outras áreas. Então, se você gostou desse tema e está nos assistindo pelo YouTube, já deixe seu like, deixe seu joinha aí, seus comentários, compartilhe com alguém e se inscreva no nosso canal. Boa noite, Juliana. Olá, Flavinha, boa noite, tudo bem? Com grande prazer estou aqui essa noite para a gente gravar mais um episódio do nosso podcast do Conexão de Amigas. E hoje, com uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho enorme, que é minha amiga também, doutora Tatiana Matos, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você tem muito a acrescentar, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes, né? Então, seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tati, a gente queria te convidar para se apresentar, tá? Quem é você, o que você faz, enfim. Fique à vontade para se apresentar. Então, eu sou médica, né? Tenho formação em otorrinolaringologia, fiz especialização em otorrinopediatria e doenças do ouvido, otologia, e depois, mais recentemente, me encantei muito pela medicina integrativa, que não é nem uma área e nem uma especialidade, e sim uma forma de avaliação do paciente, né, em que a gente avalia o paciente de uma forma integral. E a gente pode fazer isso no consultório com as doenças da otorrinolaringologia, né, mas bem como também com qualquer paciente que venha, né, procurar a gente para ter saúde. Muito bom, Tati. E aí, eu acho que assim, a gente já pode começar, na verdade, já começamos, né? Eu ia mesmo te perguntar o que é medicina integrativa, acho que até depois, se quiser, a gente pode detalhar um pouco mais sobre isso, mas eu queria te perguntar, assim, a gente que é da área da saúde, uma das primeiras coisas que a gente estuda na faculdade, pelo menos na faculdade de psicologia, é ali o que é saúde, né? Qual é o conceito de saúde, conceito da Organização Mundial de Saúde, e dentro da faculdade de psicologia isso é bastante problematizado, né? Mas eu queria saber a sua visão, na sua visão de médico integrativa e de pessoa também, né, humana. Qual que é a sua visão de saúde? O que é saúde para você? Então, na faculdade de medicina, a gente tem uma visão um pouco deturpada disso, porque a gente aprende que saúde é a ausência de doença, né? E é uma faculdade inteira voltada para cura de doenças, ou melhora de doenças, ou até cirurgia para tratar alguma doença. Mas depois, né, que a gente vai ampliando esse leque, vai estudando mais sobre outras áreas da saúde, e inclusive encontra, né, essa área integrativa que tenta tratar o paciente como um todo, por isso que tem esse nome, a gente sabe que não é apenas a ausência de doença, e sim você, enquanto ser humano, está apto, estar bem para realizar todas as tarefas que você deseja na sua vida. Ou seja, você realmente conseguir fazer o esporte que você quer, fazer aquele encontro com os amigos que você deseja, né? Viver o estilo de vida que você escolheu de forma plena. Não só sem doença,
mas com vitalidade. Então, Entendi, isso que para a gente hoje é saúde. Então, mas quais fatores, na sua opinião, você acha que contribuem para a saúde do ser humano? E quais colocam em risco essa saúde? Então, aí na saúde, dentro da saúde, eu gosto bastante de falar de 5 pilares, né? Que seria saúde física, saúde mental, sono, porque o sono, né, mostra como que você está em relação à sua saúde, alimentação, que é uma base, né, da saúde, e o sol com a vitamina D, que a gente sabe muito bem que está relacionado com saúde, né? Se a gente parar para poder avaliar até alguns dados, a gente percebe que em países que têm mais sol, as pessoas têm uma saúde mental melhor. Países que têm menos sol têm uma tendência maior a ter alguns problemas de saúde mental, como, por exemplo, depressão, que é um dado muito pesquisado e direcionado nesse sentido. Então, seria mais ou menos esses 5 pilares da saúde que a gente fala bastante. E você tocou, que é o que eu e a Flavinha, nós somos apaixonadas, né? É a questão da mente, né? Eu vou pegar um desses pilares, né? Eu sei que uma alimentação saudável é importante, a questão da vitamina D é importante, tudo é importante, né? Mas eu vou trazer um pouquinho mais para a questão do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, tem muito a ver, não só com a mente, porque o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal também tem a ver até com a alimentação, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe qual alimento que não te faz bem, né? Exatamente, perfeito, muito bem colocado. Quanto mais Porque a gente acha que quando a gente fala de conhecimento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, a gente está falando só da mente, mas não, até de uma alimentação, né? É que a pessoa às vezes confunde alguns conceitos, né? E fica achando que autoconhecimento é pessoa, sei lá, zen, que vai meditar, vai ficar fazendo retiro, mas autoconhecimento nada mais é do que parar para se auto-perceber, como você bem disse. E a gente se auto-percebe em sintomas físicos e mentais. Então, eu posso parar para avaliar que eu estou irritada com uma situação, assim como eu posso avaliar que quando eu como, sei lá, melancia, eu tenho enxaqueca. Isso também é autoconhecimento, Sim, concorda? exatamente. Uhum. Então, é Então, perfeita essa colocação. você quer perguntar alguma coisa relacionada a isso, Flávio? Não, eu queria comentar, né, quando ela falou ali dos 5 pilares, né, que, assim, que tudo isso são fatores que nos possibilitam saúde, e é muito importante a gente saber disso, né, a gente saber desses 5 pilares para a gente, como autoconhecimento, né, exatamente ver em qual desses pilares eu estou falhando, né, e até também ficar atento para algum sinal dentro desses pilares aí. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho um pilar do sono, observar como é que está meu sono. Então, assim, será que o meu sono está me dizendo alguma coisa de como está a minha saúde? Achei isso muito interessante. E concordo com a Tati quando ela diz que autoconhecimento é você parar para se perceber, né? E aí, nesse sentido, é parar para se perceber como um todo, e esse todo é a alimentação, é o sono, é como estão as minhas relações, né? E eu acho assim, eu gosto muito dessa visão de medicina integrativa que a Tati falou, e quando ela falou, eu já pensei, caramba, isso tem tudo a ver com conexão de amigas, né? Isso tem tudo a ver com roda do equilíbrio da vida, assim, porque tá tudo conectado, né? E se a gente pensar a saúde desse modo, a gente vai ver que a gente precisa de saúde para desenvolver todas as outras áreas. Então, pensando desse modo integrativo, Tati, não sei se você vai concordar comigo, se eu não estou bem na minha saúde, como é que eu vou estar bem no meu trabalho? E Perfeito. às vezes as pessoas, elas se fixam, preciso resolver o meu problema de trabalho, mas está com uma saúde péssima lá em cima, né? Tá, não dorme, problema de saúde mental, enfim, várias outras coisas, e acaba não desenvolvendo a sua roda da vida como um todo, né? A vida fica ali parada, e a última coisa, às vezes, que a pessoa vai olhar é para a área da saúde. Eu não sei se vocês chegaram a falar em algum podcast anterior, mas essa roda da vida que você falou, muitas vezes a gente pede para o paciente até colorir, não é isso?
Na Sim, medicina do estilo de exatamente. vida, a gente pede para dar uma nota de, né, de 0 a 10, de 1 a 10, geralmente, e vai colorindo aquilo ali. E realmente a gente tem que olhar para aquilo ali que está chamando mais atenção, né? Mas sem esquecer de continuar valorizando aquilo que está bom, né? E quando eu brinco muito que ou roda, ou tripé, ou os 5 pontos, assim, se um deles está meio manco, não vai dar muito certo, né? Roda, você já viu roda meio manca? Não vai rodar bem. Então, com certeza, qualquer um daqueles pilares que tiver ruim, ele vai estar manco e vai passar a importância pelo autoconhecimento. Então, se eu me conheço bem, sei que se eu dormir 5 horas por dia, eu vou ficar irritada, eu vou ter dor de cabeça, eu vou brigar com meu filho, com meu marido, ou seja, eu sei que eu deveria dormir 8 horas, vamos supor. Ou se eu sei que quando eu durmo, troco o dia pela noite, eu vou ficar com sintomas de enjoo, de mal-estar no dia seguinte, isso vai me prejudicar em várias tarefas? Isso também é um autoconhecimento e não é uma coisa ligada a uma coisa que a pessoa acha que tem que tomar um remédio, alguma coisa assim, que às vezes ela não dá importância. Mas se ela começar a se autoconhecer, a perceber, ela vai ver a importância do sono na rotina de vida dela. E aí ela vai poder fazer melhores escolhas. Sim, e eu acho que uma coisa desencadeia a outra, porque às vezes a pessoa, por exemplo, não está sabendo lidar com as questões que estão acontecendo na vida dela, por exemplo, está passando por um conflito. Aí isso vai fazê-la dormir mal, talvez. Por quê? Em vez dela deitar tranquila para dormir, se ela não souber como fazer isso, não entender que aquele é o momento de dormir, a mente dela não vai parar e ela não vai ter um sono bom. Então, eu acho que esses 5 pilares que você comentou, Tati, eles estão exatamente interligados, porque às vezes o sono não é só o sono, é a saúde mental que está ruim da pessoa, que vai atrapalhar o sono, e aí a saúde mental pode atrapalhar a alimentação, porque a partir do momento que a pessoa está ansiosa ou muito depressiva, pode influenciar a alimentação também, e também, consequentemente influencia o sono. Então, tudo está interligado, né? Exatamente. E eu falo para o paciente muito assim: o bom e o feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, a gente não consegue ter o sono maravilhoso, alimentação super, hiper, mega balanceada, com alimentos integrais, orgânicos, maravilhosos, né, perfeitos. Mas se a gente conseguir fazer o bom em cada área, a gente vai ter um equilíbrio bom. É melhor do que fazer muito bem sei lá, 4 e deixar uma parte ruim, porque essa parte ruim vai acabar atrapalhando as outras. Então, o equilíbrio é o mais interessante. Tati, eu queria que a gente voltasse um pouquinho lá naquela questão que a gente falou sobre os fatores de risco. Porque o que eu observo? Que, em geral, a maioria das pessoas vive nos fatores de risco e não percebe que está em fator de risco. Então, tem uma série de hábitos, uma série de comportamentos que são fatores de risco, mas a pessoa não percebe. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, né? O que é fator de risco, quais são fatores de risco, enfim, né? E até ouvir um pouco da opinião de vocês duas sobre isso também. Eu acho que é rapidinho, sem querer interromper a Tati, acho até importante essa questão que a Flavinha trouxe, porque o nosso trabalho aqui no Conexão de Amigas é fazer as pessoas tomarem consciência daquilo que talvez elas nem saibam que está acontecendo com elas, né, Flávia? Então, acho que a resposta da Tati vai ajudar muita gente a ter essa consciência, né, em relação ao seu próprio corpo, à sua saúde, né, Tati? Perfeito. Os fatores de risco às vezes fica parecendo, né, uma coisa até mais grave, mas muitas vezes são sinais pequenos, né? Eu sempre oriento o paciente a prestar bastante atenção e fico fazendo perguntas, porque cada vez mais a gente sabe que qualquer sinal do corpo mostra para a gente que aquilo ali não está muito bom, né? Que tem alguma coisa que poderia melhorar
ou até alguma mudança que deveria ser feita para que o corpo funcione melhor. Então, existem vários fatores que eu chamo de fator de alerta, nem seria fator de risco, mas seria assim, atenção, isso aqui não está muito bom. Eu gosto de falar bastante assim para os pacientes. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho do sono. O sono, vai ter gente que acha assim, nossa, não, eu durmo bem, mas quando você vai ver, a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, ou ela dorme, mas ela acorda no meio da noite. Às vezes até volta a dormir, mas tem esse despertar. Ou a pessoa dorme muito pouquinho, ou até mesmo aquelas pessoas que têm o sono com apneia e ronco, que vai ser aquele sono que vai ser sempre superficial. Ele não aprofunda, né? Não vai para o sono REM. Essa pessoa, ela tem um fator de risco, porque um sono mal dormido, digamos assim, uma noite de sono, ela pode levar o paciente a desenvolver doença real, diabetes, pressão alta. Então, quando a pessoa esquece de valorizar o sono, a quantidade de horas, e se aquele sono está sendo reparador, que a gente fala, ela está com um fator de risco. Se a pessoa acha que ela já por si só trabalha num lugar que ela cansa, mas que ela não tem um exercício físico mesmo, prazeroso, mas que também tenha a gente chama, né, algumas pessoas da saúde até falam, né, um cardio, que realmente altere a frequência do coração, para que seja um exercício físico aeróbico, e uma musculação para que tenha um crescimento ou uma manutenção de massa muscular, essa pessoa não está fazendo exercício físico. Então, muitas pessoas que são trabalhadores braçais, que às vezes costumam lidar com esse tipo de trabalho, elas acham que elas já ficam cansadas fisicamente, que está tudo certo. Mas ela não faz atividade física corretamente. Essa pessoa pode fazer um pouco menos, mas ela não pode excluir a atividade física da vida dela como uma atividade mesmo, né? E não contar o trabalho como atividade física. Até mesmo porque quando ela está no trabalho ali, ela está trabalhando. Ela não está, né, condicionando e focando ali na saúde física do corpo dela. Outra coisa são aí sintomas mesmo do corpo, vamos supor que vai aparecendo, né? Então, uma dor de cabeça, ou um intestino mais preso, um intestino mais solto, lesões de pele, como alergias. Alergia, né? Aí, partindo até para a minha área, tem muita coisa de otite, sinusite, rinite, sempre encatarrado, sempre com faringite. Isso também são sinais do corpo de que algo não está muito bom. Em relação ao sol e à vitamina D, é interessante a gente fazer avaliação realmente do nível no exame de sangue, porque quando você apresentar sintomas, muitas vezes você não vai conseguir correlacionar aquele sintoma com a baixa dessa vitamina, que a gente hoje em dia até sabe que é um pré-hormônio. Então, que ela realmente a gente precisa dela para várias áreas do nosso corpo. Então, todos esses sintomas, né, que eu citei aí, por exemplo, até agora, são fatores de risco se está aparecendo para você. E aí vem a parte da saúde mental, que hoje em dia a gente percebe muito, né, frequentemente nas pessoas, nos pacientes, né? Quase todo mundo que eu atendo tem alguma coisa em relação à saúde mental que pode ser melhorada, ou até que já está dando um sinal grande de alerta, né? Então, ansiedade, estresse, que a gente usa uma palavra muito geral, mas que ele geralmente vem acompanhado de sintomas como insônia, cansaço, fadiga, uma depressão, que na verdade pode ser só uma falta de vontade com a vida, de todas as coisas, e até mesmo umas doenças mais, né, digamos assim, mais graves em relação à saúde mental, né, como bipolar, e aí a gente citaria coisas mais graves. Mas hoje em dia eu foco bastante em ansiedade e sobrecarga de estresse, que realmente está muito frequente na população.
Então, se você tem algum desses sintomas, se identificou com alguma coisa, já seria, talvez não, vamos falar em fator de risco para a gente não assustar o público, mas são sinais de alerta. E você acha que isso surgiu, Tati, depois do Covid, o número de pessoas com esse tipo de sintoma, especificamente, que você citou agora? Aumentou bastante, né? O Covid, ele teve uma, assim, característica de meio que jogar na nossa cara, né? Vamos falar assim, bem popularmente falando. O que está acontecendo com a nossa sociedade, né? A gente já tinha uma geração de crianças e adolescentes muito ansiosos, e isso não só a gente pôde perceber, os pais puderam entrar em contato com isso, né? E realmente conhecer seus filhos e ver que eles estavam sofrendo com esse tipo de, né, de coisa, até mesmo gerar na gente a situação, porque não foi uma coisa muito simples, né, e muito fácil de conviver trancados, sem poder enquanto sociedade, com amigos, com colegas, com familiares, né? E ao mesmo tempo teve muitas pessoas com sobrecarga de trabalho, tanto doméstico quanto o trabalho, né, que virou home office ou teletrabalho, quanto algumas pessoas que tiveram que enfrentar a ausência de trabalho, porque perderam, né, os seus trabalhos, foram demitidos e tiveram que se reinventar. E isso trouxe uma carga emocional muito grande nas pessoas, né? Então, com certeza, a pandemia fez com que essa saúde mental fosse muito falada, e eu acho que todo mundo teve que perceber que sem saúde mental a gente realmente não tem saúde. Uhum. E assim, Bom, e o Brasil agora é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Então, assim, a gente vê que isso está muito presente. E quando eu falo, assim, Tati, de fator de risco, né, são fatores que colocam também, aí eu penso um pouco mais para o lado, né, psicológico ou comportamental mesmo, fatores que colocam a minha saúde em risco, né? E a gente tem uma série de comportamentos que às vezes a gente nem percebe, mas que vão fazer com que a nossa saúde né, fique em risco, né? Então, especialmente a gente pensando assim, né, nesse dado, né, nessa informação do Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo. Bem, se a gente tem uma população muito ansiosa, a gente vai ter uma série de hábitos e de comportamentos que são, assim, fatores muitas vezes determinantes mesmo, né? Para colocar a nossa saúde, né, ou para levar a nossa saúde para o espaço, digamos assim, né? E aí vem uma série de comportamentos, comportamentos alimentares, comportamentos dentro das próprias relações, né? Porque, enfim, a pessoa que vive num contexto de relações adoecedoras, ela pode vir de repente, sei lá, por causa do estresse ou da própria ansiedade, comer a mais ou comer coisas que vão prejudicar a saúde dela, comer mais açúcar, né? Ou se envolver em atividades diárias que podem, né, que potencialmente podem vir a colocar a sua saúde ou até a sua própria existência mesmo, né, em risco, porque a gente vê pessoas que dirigem em alta velocidade, que dirigem alcoolizadas, né, pessoas que têm uma série de comportamentos e hábitos em que ela coloca a vida dela. Acho que quando a gente fala de saúde também, a gente fala muito de vida, né, de existir, enfim, eu existo com a minha saúde. Né? Então, eu acho que todo o comportamento que a gente tem que nos deixa, assim, sabe, ali naquela linha, porque tem gente que vive numa linha tênue, né? Entre o existir e deixar de existir, entre o saudável e o patológico, né? Tem gente que vive nesse meio termo, tipo, tomando refrigerante excessivamente. Eu não sou uma pessoa contra refrigerante, eu tomo, né? Tomo refrigerante, mas não é todo dia, né? Ou em todas as refeições, ou em cada intervalo, vai lá e toma um refrigerante, né? Por exemplo, estou dando um exemplo entre vários. Então, acho que tudo isso são fatores, né? E muitas vezes esses fatores, aí pensando nas conexões da nossa roda da vida, vem até da família, de hábitos familiares, né? Isso que eu ia falar, às vezes tem por falta de conhecimento mesmo, ainda nem autoconhecimento, né? Outro dia eu estava no trabalho e como nessa época do ano aqui em Brasília para otorrino,
laringologista, o consultório está bem lotado, algumas vezes eu estou almoçando na clínica e eu almoço com todos os funcionários, né? E aí um funcionário bem novo comentou que ele já tinha tido uma crise hipertensiva. Daí eu falei, né, eu me espantei e falei, nossa, mas você é muito novo para ter tido uma crise hipertensiva. Acho que você tem que reavaliar os seus hábitos, porque provavelmente com essa idade você está comendo alguma coisa errada, deixando de fazer exercício físico, algo está sendo sobrecarregado aí, seu corpo está te mostrando, é um sinal de alerta essa hipertensão. E aí, a gente conversando, ele, eu gosto muito de sal e tudo, então eu prefiro comida salgada, acho que é isso. Eu falei, mas o sal da comida saudável, daquela comida que você pode comer, normalmente não é um sal que leva à hipertensão, uma crise hipertensiva, né? Será que também você não come muito industrializado, que tem o sal embutido? E que aí o teor de sal é muito alto e você nem percebe, porque como você come algo industrializado, você não nota aquela quantidade de sal que realmente tem ali. E aí, na hora, ele já regalou um olho e falou, nossa, eu amo industrializado. Às vezes eu como, assim, todos os dias, a semana toda, industrializado. Com certeza tem relação com isso. Daí, a ficha dele caiu, por falta de conhecimento. Ele não sabia que existe muito, né, cloreto de sódio nos alimentos industrializados. Então, ele achava que poderia ser só o sal da comida, aquele sal que a gente coloca no arroz, no feijão, às vezes até na salada, alguns colocam, mas ele nem parou para pensar que existia o sal do produto industrializado que ele consumia, que às vezes não está tão salgado, porque tem tanta coisa ali que você não nota a quantidade de sal. Então, nesse caso, é falta de conhecimento. Igual você mesmo falou, às vezes a pessoa ela acha que ela está com pressa, que ela vai correr com o carro em alta velocidade, mas ela não parou para raciocinar e para pensar que aquilo ali ela está colocando em risco não só a própria vida, como a vida das outras pessoas que estão ali no trânsito, né? Então, isso que você falou é super importante. Aí nem é só autoconhecimento, né? E sim conhecimento. Saber informações. Então, saber sobre a alimentação, aquilo que está comendo, aquilo que tem, né? Graças a Deus, hoje em dia tem um tanto de gente falando no Instagram sobre aprender a ler rótulos, porque as pessoas realmente leem aquilo ali que está na embalagem, que às vezes está lindo, né? Às vezes está ali, um produto verde, nutritivo, proteico. Aí você vai ler a lista de ingredientes, mais da metade você não entendeu nada daquilo ali, porque é um tanto de aditivo químico. Bom, será que aquilo ali realmente faz bem para a sua saúde? Por mais proteína que esteja, né, te vendendo, por mais ecológico que esteja falando que é, ou até mesmo dizendo que é saudável, né? Porque a embalagem pode falar que ela é saudável. Não tem uma lei que impede de colocar né, esse verdinho, essa embalagem, mas e ler ali o que tem? Quantos produtos que a gente pega e vai olhar no supermercado? Eu e a Ju até falando que a gente vai gravar um vídeo desse, né, Ju? A gente está devendo. Foi no Oba. No Oba não, foi no Atacadão Dia a Dia que a gente falou. Quantos produtos que você pega que o primeiro item é açúcar? Porque, assim, o primeiro conhecimento que o paciente deveria ter, né, seria que aquela lista de ingredientes vem por ordem de quantidade. Então, o primeiro item do rótulo é aquele que mais tem no produto. Então, se você pega um produto que o primeiro item é açúcar, já tem que acender uma lâmpadazinha, né, na sua cabeça. Fala assim, poxa, mas peraí, eu estou comprando um negócio que está falando, vamos supor, né? Está falando que é um bolo. Mas o primeiro item é açúcar? Então, é um negócio estranho, não é? Mas tem, por exemplo, tem uma regra, minha irmã tem uma regra com o filho dela que eu gosto bastante. Todo chocolate que ele comprar, o primeiro item tem que ser cacau, manteiga de cacau. Porque o chocolate não é feito de cacau. Como é que você vai me comprar um chocolate que o primeiro item é açúcar?
E aí, é parte de conhecimento. Quantas pessoas sabem que a lista de ingredientes é assim? Quantas pessoas param na correria da compra do supermercado, que a maioria faz com pressa, correndo, tem 1001 tarefas? Quantas pessoas param para olhar a lista de ingredientes? E aí, você está se colocando em risco também, porque você está consumindo uma coisa que você nem sabe que é ruim. Você está achando que você está consumindo um produto excelente. Te falaram que, né, o produto está escrito ali saudável, bom, era bom. Você comprou, mas ele não faz bem para a saúde. Altamente processado, cheio de sódio. E isso aí é falta, às vezes, de conhecimento. E eu acho que a partir do momento que a gente tem conhecimento, fica mais fácil a gente fazer escolhas, né? Tenho conhecimento, eu posso fazer escolhas. E aí eu acho que tem uma outro tipo de situação que é eu tenho conhecimento, mas escolho fazer o que é ruim para minha saúde. Né? Exatamente o que você ia falar, autossabotagem, né, Flávia? É uma autossabotagem. Aí eu acho que já vem para a gente aqui da psicologia, do desenvolvimento pessoal, né? Peraí, por que você está fazendo esse tipo de escolha? Você sabe disso, né? Até me lembrei daquele versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta. Eu tenho conhecimento, tenho tudo para estar liberto. E continuo fazendo escolhas que colocam, né? Enfim, né? Eu não quero usar de novo a palavra risco, mas enfim, mas que não são boas, né? Escolhas que não são saudáveis. Aí eu acho que é o momento de um médico ou profissional que estiver acompanhando a pessoa pensar junto com a pessoa, né? Então, por que você está fazendo essas escolhas? Vamos olhar para outras questões, né? Questão de autoestima, questão de sei lá, até mesmo às vezes uma depressão que está ali escondida, mas a pessoa só tem uma sequência de hábitos, né? Que são destrutivos, digamos assim. Então, vamos, né? Levantar um sinal de alerta também. O que você está fazendo com você? Para que você está fazendo isso com você? E acho que isso serve para tudo. A gente está falando de alimentação, acho que serve para tudo. Serve para relacionamento, serve para trabalho, né? Serve para uma atividade. Eu amo fazer uma atividade, sei lá, um esporte ou alguma coisa assim, mas isso coloca, né? Mas isso, enfim, coloca a minha vida, coloca a minha saúde, são hábitos que não são legais para mim. Então, por que você está fazendo, então? Né? O que você quer? Acho que isso é uma pergunta que gera um autoconhecimento, né? Que gera uma reflexão. Porque eu imagino que você, na sua prática médica, já tenha encontrado diversos pacientes resistentes. Né? Você diz, olha, o remédio é esse, tem que tomar de tal em tal hora, o protocolo, enfim. E a pessoa mesmo assim não faz, né? Você já deve ter se deparado com alguém assim, né? A gente até tem uma frasezinha para essas pessoas, assim, para essa situação, que é assim: existe um ganho por trás de estar doente. E normalmente é um ganho emocional. Né? Então, alguns pacientes se sabotam porque tem um ganho emocional em estar doente. Algumas vezes ele ganha uma atenção de alguém da família que ele não teria se ele não tivesse doente. Às vezes ele tem regalias no trabalho, na escola, por ele estar doente. Às vezes ele gosta da atenção que ele recebe, até de estranhos, por falar que ele tem aquela doença ou está doente, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes que toda doença tem um fundo emocional, né? Porque não é apenas o corpo adoecer, e sim o seu corpo permitir que aquilo ali aconteça. E aí, mesmo que você ache que isso é exagerado, né? Por exemplo, tá na época de resfriado, de gripe, tem muito vírus circulando, eu peguei um vírus. Mas a gente sabe que se o seu corpo, né, não estiver bem, com a imunidade boa, esse vírus vai encontrar um campo que ele vai poder realmente fazer uma doença. Mas se você tiver com imunidade boa, com aqueles 5 pilares, né, muito bem equilibrados e num nível bom,
esse vírus não vai encontrar um terreno fértil para fazer uma doença, né? Então, por exemplo, no Covid, né, a gente percebeu bastante aquelas situações, né, em que uma das pessoas da casa não adoecia. Todo mundo pegou, todo mundo encontrou em contato com o vírus, e aquela pessoa que às vezes era quem estava mais equilibrado, não manifestava sintomas, né? Não tinha doença. Assim como às vezes só um da casa tinha doença, porque às vezes naquele momento que ele teve contato com o vírus, o corpo dele estava com a imunidade mais baixa e aquilo ali pôde desencadear uma doença, né? Então você mesmo pode entrar em contato com o mesmo vírus em diferentes situações, diferentes momentos da sua vida e adoecer ou não, por questões que no fundo, tem relação com emoção, né? Então, às vezes você não está se alimentando muito bem. Por quê? Porque eu estou ansiosa, estou comendo muito doce. Isso é uma brechinha ali para sua imunidade. Ou, em outras situações, eu estou muito estressado no trabalho, estou perdendo sono. É um fator ali para você alterar a sua imunidade. Ou, em outra situação, eu estou super bem, estou fazendo exercício físico, estou dormindo bem, estou comendo direitinho, você vai entrar em contato com o vírus, não vai adoecer. Então, no fundo, todas as doenças passam por uma questão emocional. E essa questão emocional, eu vejo que ela pode ser consciente e pode ser inconsciente também, né? Porque a gente tem também, né, você falou do caso de Covid, também teve aquele caso de pessoas que nem saíram de casa e pegaram, né? Fizeram de tudo para não ter contato com ninguém e pegaram, algumas até faleceram, né? Então, assim, o nível de estresse dessa pessoa estava tão alto, o medo estava tão alto, que de alguma forma se abriu ali uma brecha, né? E do mesmo modo, tem pessoas que levam um estilo de vida super saudável, né? No presente, mas eu como psicóloga vejo até, né, que às vezes, mas tem coisa lá do passado que está muito mal resolvida, né? Hoje a pessoa come bem, tem uma, né, tá no emprego bom, tem um relacionamento bom, tá tudo bem com ela hoje. Mas aí tem uma coisinha lá no passado, mal resolvida, uma mágoa, né, uma amargura, um ressentimento de alguém, né? Qualquer coisa nesse sentido. E aí a pessoa olha para o presente dela e nada faz sentido, né? Não, eu tô bem, não tem nada que... não tá acontecendo nada comigo. Mas vai olhar para a história, né? Autoconhecimento. Vai olhar para a história, vamos ver o antes. Né, e 1 ano atrás, e 2 anos, e 5 anos, e na juventude, na adolescência, e na infância, né? E aí você vai vendo que, de repente, tem coisa que vem lá de muito, 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 muito atrás e que vai se manifestar, né? Depois, lá no futuro, vai se manifestar de alguma forma. Sabe uma coisa muito interessante que eu percebi, o Covid me ensinou, né? Quando eu estava atendendo Covid no auge, né, daquela fase do Covid, eu estava atendendo e acompanhando pacientes com Covid. E uma coisa que ficou muito clara assim para mim, depois de atender muitos casos, é que a manifestação do Covid era diferente para cada pessoa. E ela estava sempre ligada a um medo da pessoa. Era sempre conectada ao medo. Então, por exemplo, eu tive paciente com Covid, que eu passei medicações, ele não conseguia engolir um comprimido, porque ele tinha tanto medo do adoecimento, assim, do que comer, do que e aí ele estava obeso, e aí ele falava assim, ai meu Deus, eu tô dentro do caso grave porque eu tô obeso. Daí ele ficava tão preocupado com aquilo ali, que ele não conseguia comer nada, beber nada, nem remédio passava. Eu tive paciente que não conseguia engolir o comprimido. E aí, para esses casos, eu passei vários tratamentos em relação ao emocional. Eu mandava assistir filme, ver vídeo do YouTube, ensinava exercício de respiração, ensinava a meditar. Não tomou um comprimido. Melhorou do mesmo jeito que um outro
que, por exemplo, estava com falta de ar. Falta de ar porque ele tinha asma e tinha medo de morrer do Covid porque tinha asma. Então, assim, as pessoas, em geral, tinham sintomas mais aflorados, né? Claro que alguns medicamentos, alguns pacientes não conseguiam tomar o remédio, faziam medicação venosa, intramuscular, mas o que eu quero dizer é que a manifestação do sintoma pior naquele paciente, em geral, estava conectado a um medo dele. E na maioria das vezes, como foi uma doença que colocou o ser humano em um contato íntimo com medo da morte, né? Porque nunca se teve tanto medo de morrer de uma doença, né? Apesar da gente ter aí milhões de pessoas com diabetes, com pressão alta, com alto risco de morrer dessas doenças, as pessoas nunca se preocuparam com isso e nunca pararam para pensar nesse risco de morte por essas doenças tão prevalentes no Brasil e até no mundo. Mas do Covid, todo mundo ficou com medo de morrer. E aí o medo veio à tona e aquele paciente manifestava um sintoma, em geral, conectado ao medo da morte. Isso eu achei muito interessante em todos os casos que eu atendi. Não estou falando de sinal de gravidade, de morte, não é isso, né? Não estou querendo simplificar nada disso. Mas estou querendo mostrar uma experiência que eu tive em relação a um sintoma maior, entendeu? Um sintoma que mais trazia, que o paciente mais relatava, normalmente era o sintoma conectado ao medo de morrer da doença. Nossa, isso que a Tati está falando é muito legal, né? Porque eu falo que a maioria, acho que não sei quantos por cento das doenças são psicossomáticas, né, Tati? E você está falando sobre isso, e eu acho que a gente é meio que sortuda de ter a Tati hoje com a gente, porque a gente vê o quanto ela é uma médica que não está focando só na doença, né? Uma médica que ela está focando na saúde do paciente. Como que eu vou tirar um paciente que está com medo desse crise de medo e não tratar somente o Covid, né? Isso que você está falando. Só que, infelizmente, a maioria dos médicos, talvez por atender convênio, isso não é justificativa, tá? Mas a justificativa da maioria dos médicos é essa. Eu atendo convênio, eu tenho um tempo mínimo para atender. Então, eles não focam na saúde, eles focam somente da doença. E não traz esse conhecimento que você traz aos seus pacientes a respeito de quanto é importante a gente se conhecer também, né? E conhecer o que pode causar ou piorar o nosso estado em geral, né, Tati? Mas não é só isso, Ju. Está relacionado com duas coisas importantes. Primeiro, falta de conhecimento do médico. Ninguém ensina isso na faculdade. Ninguém comenta disso. Vem desde a formação, né? Pelo contrário, né? A gente é ensinado o quê? Vamos supor, tá com tosse. Quais são os diagnósticos diferenciais de tosse? Refluxo, rinite, sinusite, faringite, laringite, espasmo, micobactéria atípica, pneumonia atípica. Então, assim, a gente estuda doença e tratamento, né? Na faculdade, ninguém nunca ouviu falar, né, de saúde, de prevenção, de como que você suplementa as vitaminas e os minerais, de como que você passa um cardápio mínimo para uma pessoa, para ela se orientar. Então, começa na falta de conhecimento já desde a faculdade e perpetua através de, eu vou dizer até de uma sociedade, de uma cultura nossa, de que o médico trabalha muito, então todo mundo, né, já até, digamos assim, até os pacientes e os leigos sabem que o médico trabalha muito. Na cultura médica, então, isso é dado como normal. Por a gente também ter oportunidade, né, de trabalhar, por exemplo, de dia num consultório e à noite num plantão, não é infrequente você ver médicos que trabalham ali, às vezes, 24, 48 horas, saem emendando uma coisa na outra e trabalham muito, né? Então, vem falta de conhecimento desde a faculdade, com o médico trabalhar demais. E aí, às vezes, esse médico não é um médico que consegue se atualizar e, né, tá ali lidando com aquilo ali, percebendo que existem conhecimentos além daquele da faculdade, né? E até passando por isso que você falou,
o médico do convênio, que não é só porque ele atende convênio, e sim porque ele tem uma alta demanda de atendimentos. Então, ele tem muitos pacientes para atender em pouco tempo, os pacientes geralmente reclamam ali do tempo de espera e tudo, ele também quer agilizar, e daí ele não consegue avaliar o paciente de uma maneira integral e falar de saúde no consultório. Ele vai ver só aquela manchinha ali pequenininha, né? Que é a doença. Entendi. E eu quero pegar um gancho com isso e te fazer uma pergunta, né? Você acredita que o profissional de saúde que busca seu próprio autoconhecimento, ele pode contribuir na saúde do paciente? Eu acho que tem tudo a ver, né? Aliás, é só esse caminho. Não tem como alguém falar de autoconhecimento, de saúde mental para um paciente, se ele mesmo não estiver em busca de autoconhecimento. Porque ele não vai saber nem do que ele está falando, né? Quando a gente experimenta aquilo, ou vive aquilo que a gente realmente, né, prega, fala, e pesquisa, escuta, estuda, fica muito mais fácil para você passar para o paciente. Então, se você tem um autoconhecimento, você consegue instigar no paciente aquela vontade dele ter também, dele perceber, dele mesmo procurar avaliar, né, a saúde dele, ou a doença, em alguns casos, pacientes que chegam, né, com a doença. Então, o médico, né, o profissional de saúde, o médico, o psicólogo, todos, eles têm que passar por esse processo de autoconhecimento para que ele possa ajudar o próximo. Não tem, para mim, né, assim, na minha visão, não tem outro caminho. Eu Na acho minha isso de visão primordial também não. importância. A gente só ajuda o outro quando a gente se ajuda antes, né? Não tem como a gente ajudar o outro, olhar para o outro, se a gente não se olhar primeiro. Com certeza. E assim, gente, né? Às vezes são coisas muito simples. Essa semana eu fui fazer um exame ginecológico, uma médica me atendeu ali para fazer o exame. Sei lá quanto tempo dura para fazer um exame, 10 minutos, talvez, né? Mas, assim, naquele período de 10 ou 15 minutos, não sei, em que ela estava fazendo um exame, não era uma consulta, era fazendo um exame, a pessoa conseguiu entender tanta coisa sobre mim e falar tanta coisa, dar um feedback. Então, porque a médica tem esse olhar, né? E você sai de lá, opa, pera, deixa eu, né, pensar um pouco também, eu refletir. E é muito bom porque a gente se sente acolhido, né? E o que todo ser humano quer é ser acolhido na sua dor, ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Que eu sempre digo assim que a saúde ela é tão importante porque ela é que nos deixa em contato, né, com a vida e com a morte. É através da saúde. Então, ela é fundamental. Então eu vejo assim que a saúde ela é tão importante porque é ela que nos coloca na possibilidade de viver ou de morrer, né? Então, quando uma pessoa ela vai procurar um médico, um profissional da saúde, seja ele qual for, ela já vai fragilizada de alguma forma, né? E qualquer doença que a gente tem, a gente já, né, principalmente uma pessoa muito ansiosa, já vai pensar, meu Deus, isso, sei lá, você que é médica de, enfim, otorrino, né? Me lembro de uma vez quando eu morava em Brasília que eu tive uma crise de otite que, assim, era uma dor tão grande no hospital que a gente fez, eu vou morrer? Então, assim, morrer por causa da dor, né? Então, assim, sempre que a gente está com uma questão de saúde, de uma forma ou de outra, essa nossa fragilidade humana, ela fica evidente. Então, qualquer pessoa que procura um profissional de ajuda, seja ele psicólogo, terapeuta, médico, qualquer tipo de terapeuta, essa pessoa está precisando de acolhimento, né? E é tão bom quando a gente vai num profissional desse e a gente encontra esse acolhimento, né? A gente encontra um profissional que te mostra uma coisa diferente, uma sacada que você não teve. Porque senão, ainda mais hoje em dia que todo paciente olha tudo no Google, né? Então, eu vi que nesse médico o que ele falou poderia ter visto no Google, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Mas, enfim, é quando um profissional tem algo para te acrescentar, né? É nesse sentido que eu quero dizer. E aí eu queria te perguntar, Tati, como que você foi por esse caminho? Né? O que te levou para a medicina integrativa? O que te fez querer ampliar essa visão, assim, e trabalhar, ou talvez até mesmo ser de um outro modo, né? Não sei. Eu brinco, né, que foram os caldos da vida, né? Quando a vida vai te dando caldo, você vai tendo que, opa, peraí, tem alguma coisa que está errada. Então, uma mudança maior aconteceu quando eu tive um aborto em 2017.
né? Então, quando eu tive esse aborto, eu comecei a entrar em contato mais com algumas emoções, né? Que estavam acontecendo por causa de uma situação que tinha acontecido na minha vida. E aí, por coincidência, um amigo meu me mandou um dia uma mensagem no Instagram, assim, Tati, eu assisti um filme agora, e o que você acha desse filme, né? E aí ele me mandou o nome e eu falei assim, nossa, nunca ouvi falar desse filme, nunca vi. Aí vou assistir e te dou meu feedback, mas por enquanto não tenho nada a dizer, não sei. Eu assisti o filme e o filme falava sobre saúde. Né? O filme é um filme do Netflix, que chama What the Health, e falava sobre alimentação e doença, né? E aí falava sobre alimentação vegetariana estrita e doenças. E aquele filme me deixou, assim, encabulada. E eu pensei, não é possível que eu estudei 6 anos na faculdade de medicina e nunca ouvi falar em nada disso que esse filme falou. Primeira coisa que a gente fala, né, negar. Falei, não, deve ser mentira esse filme. Vou pesquisar melhor. E aí já entrei, né, no PubMed, um site de artigos científicos. Joguei no Google também, como todo mundo, né? E fui pesquisar sobre alimentação vegetariana estrita e saúde e doenças. Não é que eu me deparei com outro filme, Fork Over Knives. E aí eu falei assim, gente, que título interessante, né? Vou assistir esse filme também, mesmo dia, tá? Aí assisti esse filme, e esse filme me tocou profundamente, que eu falei assim, não é possível que exista essa informação desde 1970, e eu que nasci depois, nunca ouvi falar disso. Eu vou fazer um resuminho breve do filme, para deixar vocês com vontade de assistir, tá? Que é um cirurgião cardíaco. Ele operava os pacientes de ponto safena e os pacientes voltavam a entupir aquela ponte safena. E ele ficava muito intrigado que ele não conseguia resolver o problema do paciente dele, né? Cirurgião, a gente gosta de quê? De resolver o problema. Então, ele operava o coração do paciente e o paciente voltava a infartar. Ele falou, mas não é possível, tem que ter alguma coisa, alguma solução. Então, ele pegou e procurou o lugar no mundo que tinha menos infarto. China. Quando comparado com os Estados Unidos, ele é norte-americano, ele percebeu que era muita diferença. Então, o que ele fez? Foi para a China. Eu vou para a China, vou entender o que está acontecendo lá, que as pessoas têm muito menos infarto que aqui. Quando chegam lá, ele percebeu que a alimentação era muito diferente. Aquilo ali surpreendeu. E ele ficou com aquilo ali pensando, eu acho que tem a ver com a alimentação. Quando ele olhou para a alimentação do chinês, os produtos de origem animal, né, eram muito pouco presentes, né? Então, a China, um país enorme, com uma população que a alimentação basicamente é arroz. Então, ele voltou para casa e falou assim, bom, então já sei, eu vou pegar esses meus pacientes, vou trocar a alimentação e vou ver se vai parar de ter o problema. Então, ele pegou aqueles pacientes que eram casos inoperáveis, que o paciente não tinha condição de ir para uma mesa de cirurgia, porque se ele fosse ser operado, ele poderia morrer na mesa. Né? Então, existem esses casos que a gente não pode nem operar porque o paciente não vai conseguir passar por uma anestesia, muito menos por um procedimento cirúrgico. Ele conversou com esses pacientes, ele montou um grupo para tirar todos os produtos de origem animal e fazer um teste. E assim ele fez. E os pacientes reverteram a doença. Quando ele fazia uma angiografia, a veia estava entupida, a artéria entupida, ele fazia X meses de alimentação, repetiu o exame e a veia, a artéria estava ali, íntegra, sem cirurgia. Aí ele falou, não é possível. Será? E aí, em alguns pacientes, até ele voltou a introduzir o alimento, voltava a entupir. Daí ele começou a investigar e estudar mais sobre isso. E aí, quando eu descobri esse trabalho, né, ele fez um trabalho enorme, publicou um livro que chama The China Study. Infelizmente, só tem inglês, é desse tamanho aqui. E aí eu falei, gente, será?
Mesmo assim, ainda fiquei meio pensando. Fui atrás do livro, fui atrás de outras pessoas e descobri que existem vários médicos que testaram essa teoria dele, né, para ver se era verdade. Até tô com o meu livro aqui de um deles, que coincidentemente eu tô colocando minha canequinha aqui, que vocês entenderam, né? Que é Comer para Não Morrer, que é um médico que que procurou uma solução para a avó dele, porque a avó dele teve um problema do coração desse jeito, e o médico falou que não tinha o que fazer, que ela já não tinha mais como fazer uma cirurgia. E daí ele foi pesquisar, né, na internet, achou uma clínica que fazia esse tratamento da alimentação e reverteu a doença da avó. E aí ele se encantou com aquilo, ele prometeu que ele ia estudar medicina para poder entender aquilo melhor. E aí, quando eu fui para né, para esse mundo da alimentação, eu comecei a estudar outras coisas também. E aí, estudar sobre sono, sobre suplementação, sobre saúde mental, porque, como a gente falou, né, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando você começa a estudar um pouco mais de um assunto, você vai descobrindo que está ligado a outro. Então, como que a nossa alimentação está muito ligada na nossa emoção, né? Todo paciente que comenta comigo que quer emagrecer, eu falo, então, você tem que trabalhar as suas emoções. Porque, em geral, o que a gente faz? Desconta a emoção na comida. Né? Então, a gente não sabe lidar com aquela emoção, seja ela raiva, angústia, medo, estresse, felicidade, e come ao invés de entender o que está acontecendo com a nossa emoção, né? A gente come em excesso. Come porque está feliz, come porque está triste, come porque está com raiva, come porque está chateado, né? Aí come, enfim, a maioria das vezes, alimento calórico, com caloria vazia, baixo valor nutricional, o que leva ao aumento do peso. Então, a alimentação está ligada na saúde mental, né? E aí eu fui parar em eu comecei a estudar medicina ortomolecular, nutrologia, e com certeza onde que a gente vai parar? No autoconhecimento. Daí comecei a fazer cursos de autoconhecimento, voltei para terapia, né? Em vários momentos da vida eu fiz terapia. Eu acho que se todo mundo pudesse se dar um presente, seria fazer terapia. Eu acho que se o mundo fizesse mais terapia, seria um lugar mais fácil para todo mundo, né? Viver e conviver. E aí essa foi a minha história, assim, do porquê que eu fui estudar essas coisas aí diferentes do que a gente aprende na faculdade. Aproveitando essa questão dos livros, eu vou até trazer aqui para as pessoas verem 2 livros que, coincidentemente ou não, estão aqui, que eu já tinha emprestado para a Tati. É esse livro aqui, chamado A Cura pela Mente, da doutora Lisa Rankin. Eu trouxe de Portugal, ele é excelente, ele fala muita coisa disso, né, Tati? Sobre a questão da mente, quanto ela pode influenciar as doenças, causar, né, os pensamentos. E um livro também, que eu já fiz o curso até, é A Gratidão Transforma a Sua Saúde, né? Que também é da doutora Márcia Luz, ela é psicóloga, né? Então, aproveitando esse gancho da Tati, que ela falou dos livros, eles estão aqui do meu lado por acaso, né? E eu acho importante, né? A pessoa sempre está buscando melhorar. Eu falo que viver na zona de conforto é confortável, por isso que ela chama de zona de conforto, né? Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente pode se tornar um ser humano melhor, né? Tem até um outro filme no Netflix que tem tudo a ver com esse livro que você me emprestou, Ju, da cura pela mente, né? Que se não me engano, chama Rio só. É o Rio. Não é? Que ele vai falar justamente disso, né? E toda vez que eu encontro um paciente que tem uma abertura maior e que eu posso comentar sobre isso, né? Que eu vejo que o paciente vai entender melhor o que eu estou dizendo, o paciente mesmo concorda comigo que a mente, ela é muito poderosa. Nossa mente tem muito mais poder do que a gente pensa. Né? O dia que a gente realmente valorizar esse poder da nossa mente, a gente vai conseguir ter muito mais saúde em todos os campos, né? A Ju mesmo tem uma história maravilhosa aí com a corrida, né, Ju? Sim, com certeza. Várias histórias. E de como que o seu personal te levou a entender o poder da sua mente
em relação à sua corrida, né? Você já deu um depoimento Sim, muito sim, bonito no Instagram disso. sim, a respeito das crenças limitantes, né? Que a nossa mente limita a gente o tempo inteiro. E na corrida, para mim, ficou muito claro a respeito disso. Porque enquanto você está correndo, você começa, não vou conseguir, é difícil. E ele falava, não, Ju, eu confio em você, eu acredito em você, você consegue. Isso fez desbloquear muita coisa na minha vida. Inclusive, esse projeto veio de um desbloqueio da minha mente, né? E tem muitas outras coisas, né, Flavinha, que em breve a gente vai falar, que também foram ocasionadas por conta desse bloqueio, né? Então eu falo que, embora a zona de conforto, desbloqueio, né? Embora a zona de conforto seja muito confortável, eu prefiro não viver na zona de conforto. E não tem problema pedir ajuda, né? Importante, né, Tati, falar isso. Então, por exemplo, o seu personal te ajudou a desbloquear isso porque ele ajudou a sua mente a acreditar nela, né? E acreditar no seu potencial. E assim, eu acho que é super importante, por exemplo, o psicólogo, ele te ajuda a entender várias coisas, né? Várias emoções, várias questões que vai te desbloquear muita coisa. Com certeza, né? Acho que tudo começa com querer, né, gente? A gente falou isso até em outros episódios, né? Eu querer ajuda, eu querer um profissional, eu querer uma mudança. E aí são os caldos da vida, né, que a Tati falou, assim. E às vezes, para a gente querer, a gente tem que levar uns caldos, né? Para a gente começar a pensar, não, isso aqui eu não quero mais, né? Alguma coisa eu quero diferente. E aí começar um processo de mudança mesmo, né? Que começa com a vontade de mudar, o reconhecimento de que a zona de conforto não está mais confortável, né? Ela já virou desconforto. Querer evoluir, querer melhorar, e uma coisinha que você mexe pode refletir na sua vida como um todo, assim, né? E a Tati falou tanto do sono, e me lembro muito da música do Milton Nascimento, né? Que ele fala, lembra que o sono é sagrado. Então, ele fala isso, né? Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Então, assim, às vezes é uma coisa tão pequena, é o sono, né? Mas vai refletir num todo, vai fazer uma mudança na sua vida como um todo, assim. Acho que tudo começa com se abrir, né? Eu acho que o Conexão de Amigos, ele tem esse propósito de vamos mostrar para as pessoas, né, que elas podem se abrir, trazer essa consciência, esse conhecimento, para que as pessoas que às vezes nunca pensaram em se abrir, elas comecem a ficar, que vontade de viver isso que elas estão falando, né? Ou de experimentar um pouquinho disso aí que elas estão falando, até de testar, vamos ver se isso é real. Né? Minha terapeuta fala muito que a mudança vem da angústia. Que normalmente a gente só muda se a gente ficou angustiado com alguma coisa, né? Então, que geralmente para você falar assim, ai, nossa, acho que isso não está dando mais para mim, normalmente é porque você está com alguma angústia. E isso leva a essa vontade, né, de mudar. E aí realmente você consegue parar para poder ver os caminhos que você tem, né, as opções que você tem para trabalhar essas mudanças, né, para que essa vontade sua realmente vire uma ação, né? Isso. E quando a angústia é maior do que aquele ganho, né, aquele ganho secundário, aí a pessoa muda, né? Porque aí a angústia se tornou insuportável. Mas quem dera a gente não precisasse chegar nesse ponto, né? Não precisasse chegar no ponto de adoecer. Eu falo muito isso para os meus pacientes, assim, né? Para a gente tentar não chegar no ponto de adoecer. Porque quando a gente chega no ponto de adoecer, que o corpo começa a dar os sinais, é porque às vezes a coisa já está muito grave. Né? Já está muito, e aí tem que fazer um processo mesmo de autoconhecimento, de busca, né? O caminho de volta. A Áurea falou isso no episódio. Nossa, acabei de pensar na Áurea. Nossa, eu acho que a Áurea, eu não sei nem se a Tati ouviu, né, o episódio da Áurea já, né? Mas a Áurea é o da presença. A Áurea, ela fala muito sobre isso. A Tati, ela teve um câncer, né? E ela já sempre foi uma pessoa de buscar autoconhecimento, né?
Só que esse câncer fez ela parar de vez, né, Flavinha? E foi um episódio maravilhoso que foi gravado com ela. Acho que não vou contar aqui para as pessoas ficarem curiosas e assistirem, porque foi muito bom. E a gente teve muitos feedbacks positivos a respeito do podcast gravado com a Áurea. E a gente vê isso, né, Ju? Acho que a Tati já deve ter visto também, assim, que muitas pessoas, depois que elas chegam numa doença grave, elas giram a chave. O episódio passado que a gente gravou com a Roseni também foi isso, né? Foi quando desenvolveu uma síndrome do pânico, a outra quando vai desenvolver um câncer, a outra quando vai, né? Quando chega num ponto grave, assim, é que a pessoa vai buscar. E assim, o meu desejo é que a gente não chegue nisso, né? Você não precisa esperar chegar nisso, vamos começar logo, né? Enquanto a vida, né? Enquanto não adoeceu ainda. Gente, assim, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas por mim esse episódio foi maravilhoso, foi incrível, assim, muito obrigada, Tati, por ter assim, se disponibilizado, por ter entregado para a gente um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento também. A gente vai colocar na descrição do vídeo os contatos da Tati, tá? Para quem quiser procurar ela, quem quiser conhecer, às vezes marcar uma consulta, não sei. Saber onde encontrar, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, de curtir, né, de comentar, de compartilhar, e vamos fazer aí essa conexão crescer. Aproveitando o gancho da Flavinha, quero agradecer imensamente, tá, sua disponibilidade, né, atenção e carinho com Conexão de Amigas, por trazer mais informações para as pessoas. E como eu sempre digo para a Flavinha, além da gente ajudar, a gente também é ajudada, né? Porque a cada episódio, eu e a Flávia, a gente acaba se tornando uma pessoa melhor, porque a gente acaba se olhando também, né? Então, muito obrigada mesmo. E se você quiser falar um pouquinho para a gente, para encerrar. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu também sempre gosto de ajudar as pessoas, porque eu acho que quando a gente melhora, né, enquanto pessoa, ser humano, e a gente ajuda o próximo e melhora o próximo, a gente está ajudando a construir uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, um planeta melhor, né? Então, acho que também não existe outro caminho a não ser realmente de ajuda mútua, né? Então, eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar de saúde, né? A Ju é uma amiga muito querida, muito especial, que eu sei que eu sempre posso contar com ela nos bons e nos maus momentos, né? Então, foi um grande prazer. Se precisar, voltamos para falar de outros assuntos. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.